E eu quero lhe dar boas-vindas a este momento de tanto amor, tanto carinho, tanta fé. É o momento do povo de Deus, o momento da igreja em comunidade, em expressão cultural comum, expressar a sua fé, expressar a oração, o autocuidado, os cuidados uns com os outros. É momento de comunidade, é momento de igreja. Vamos orar a Deus, vamos colocar diante do Senhor cada pedido, cada vida, cada família, cada questão que para nós é importante, não é verdade? Chorando com os que choram, felizes e alegres com aqueles que assim estão. E vamos juntos, caminhando, adorando e bendizendo o nome daquele que é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Cristo Jesus, Rei de Reis e Senhor de Senhores. Portanto, amados, se você tem um pedido de oração, qualquer questão que seja, por favor, escreva no nosso chat. Um dos nossos irmãos estará atento a isso para poder orar com você em nome de Jesus. Agradeço a presença de todos que estão chegando aqui no nosso Facebook, também no canal do YouTube, @cc_missão evangélica. Esse é o nosso canal, cc_missão evangélica, é o canal do YouTube da nossa igreja. Por favor, inscreva-se no nosso canal e compartilhe as nossas mensagens. Você foi chamado por Deus para ser um missionário, um evangelista, um pregador da palavra. E aí no nosso canal você terá a munição, muita palavra de Deus para poder fazer esta obra tão preciosa, salvação de vidas, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então vamos lá, igreja querida, vamos dar continuidade, vamos abrir a palavra de Deus, vamos prosseguir estudando a Bíblia Sagrada. Sempre a palavra de Deus tem fundamentos, tem base para tudo, para dar fundamentos à oração, ao louvor. Nós não oramos nada que seja antibíblico. Nós não podemos orar alguma coisa que seja antibíblico. A palavra de Deus é a revelação de Deus. Ele decidiu revelar de si mesmo muitas coisas e estão aqui registradas na sua palavra. Tanto nós não podemos orar em desacordo com a palavra. Nós não podemos ter corinhos na igreja em desacordo com a palavra de Deus. Se eu canto um corinho, um hino qualquer que seja, que esteja fora da palavra, não é hino, não é corinho, não é louvor. Precisa estar de acordo com a doutrina, com a palavra de Deus. Por isso, a palavra é base, fundamento para todas as áreas do nosso ministério, da nossa vida cristã. Portanto, em primeiro lugar, antes de orar a Deus, ou no momento principal da oração, vamos abrir a santa palavra de Deus em nome de Jesus. Se você está aí no nosso YouTube, bem-vindo. Você também pode vir aqui para o nosso canal do Facebook. Serás bem-vindo em nome de Jesus, tá bem? Vamos lá, Marcos capítulo 1, versículo 35, vamos falar sobre os cuidados pastorais, o toque purificador de Jesus na vida daqueles que creem. Creem o quê? A fé vem pela pregação de Cristo, aqueles que creem na palavra e aqueles que rogam a Jesus com fé, aqueles que oram ao Senhor com fé. Esses têm o toque purificador de Cristo na sua vida. Marcos 1, versículo 35, diz a palavra bendita e maravilhosa do Senhor. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procurando-no diligentemente Simão e os que com ele estavam, tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso eu vim. Então foi para toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles, expelindo demônios,
Veja, amado, que obra maravilhosa de Jesus. Primeiro ele estava orando, estava no deserto orando. Jesus, está todo mundo te procurando. Perfeitamente, eu estava orando por todo mundo. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pelas povoações pregando, pois eu vim para isso. Vim para pregar, desfazer as obras de Satanás e expulsando demônio, curando enfermos, pregando o evangelho do reino, levando pessoas ao arrependimento e com o seu exemplo, orando e orando. Imagina aí uma multidão procurando Jesus. Onde é que está Jesus? Onde é que está Jesus? A gente quer ver Jesus. Onde é que está Jesus? E aí os discípulos, calma, ele está orando, ele está orando, ele está orando. Então Jesus orava e dava o testemunho da oração. Pai amado, bendito e maravilhoso, aqui estamos para pautar a nossa vida na Tua palavra, para levantar, ó Deus, paredes, muros, estruturas, colunas sólidas de uma vida bem assentada sobre a Tua palavra, que a Tua palavra não volta vazia. Sua palavra é viva, eficaz, é poderosa, é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Ela separa juntas, medulas, alma, espírito. Ela é até apta para discernir os intentos e propósitos do coração. Por isso, Pai, quando estamos orando, é maravilhoso que esta palavra preencha nossos pensamentos, nossos corações, porque ela discerne o pensamento, discerne os sentimentos, e à medida que esse trabalho vai sendo operado, nossos pensamentos vão sendo moldados, mudam, são transformados para estarem de acordo com a Sua palavra. Sim, meu Deus, aqui estamos para isso, crescer em graça, conhecimento e vida com Deus. Em nome de Jesus. E aqueles que estão aqui no Facebook e também no nosso YouTube, digam amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amada Igreja de Cristo, família na fé, santos de Deus, povo, propriedade exclusiva do Senhor, nação santa, raça eleita, sacerdócio real, é o que diz a palavra a nosso respeito. O ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é um ministério de pleno poder e autoridade. Pleno poder e autoridade. E é um ministério universal, ou seja, não há barreiras étnicas, não há barreiras culturais. O Evangelho nós podemos e devemos pregá-lo a pessoas de todas as nações, de todas as culturas, de todas as etnias, e igualmente o Evangelho, pela autoridade de Jesus, age na vida de todas essas pessoas, transforma a vida de todas essas pessoas, seja no Japão, na China, seja nos Estados Unidos, em Portugal, no Brasil, seja na América do Sul, do Norte, na Europa, na África, na Ásia, na Oceania, na América Central, enfim, não importa, onde for, a palavra de Deus tem poder para alcançar. Imagina que isso também se dá por intermédio da oração. A oração está sendo feita a Deus, por isso ela toca pessoas em qualquer lugar do planeta. Não há barreiras, não há limites. O ministério e a autoridade de Jesus são plenos de autoridade, plenos de poder, plenos para alcançar vidas e transformar pessoas. Então, a palavra mostra no texto de Marcos, capítulo 1, que todos aqueles que eram colocados diante de Jesus, Jesus tinha ajuda para eles. Jesus operava na vida deles, seja pela palavra, seja pela oração, seja pelo exemplo. Jesus abençoava a vida destas pessoas. Então, diante de Jesus, sempre, irmãos queridos, haverá bênção para a nossa vida, haverá correção, haverá disciplina, haverá cura para a nossa alma, haverá libertação para os cativos,
haverá consolação para aqueles que choram, ânimo, alegria para aqueles que estão lá desanimados, você sabe, pensando na morte da bezerra. Amado, Jesus tem poder para operar na sua vida agora. Creia nisso, coloque a tua fé nisso, coloque a tua vida nisso, ovelha amada do Senhor. Então, diz que quando procuraram Jesus e ele estava orando, Jesus disse: olha, vamos para as povoações vizinhas. Foi para isso que eu vim, vamos lá pregar, vamos lá anunciar o Evangelho. Ele estava proclamando as verdades do reino. Amado, Jesus diz que ao conhecer a verdade liberta a pessoa. Quantas pessoas estão amadas, irmãs e irmãos, quantos estão aí imersos na mentira, imersos no engano do inimigo, no ocultismo, na feitiçaria. Quantos estão aí agora, amados, no sexo ilícito, estão lá na orla de Copacabana, fazendo lá não sei o quê. Quantos estão, irmãos, lá no barzinho, beber, cair, levantar, enchendo a cara, estão gastando, perdendo a vida. A palavra diz que o maligno vem para matar, vem para roubar e para destruir. E ele faz isso pelo poder do engano. Ele engana, ele atrai pessoas pelo engano, pela mentira e destrói. Mas a verdade liberta, a verdade cura, a verdade restaura, a verdade dá vida. E foi isso que Jesus disse. Olha, gente, tem muita gente aí precisando, tem muita gente aí morrendo, tem muita gente aí imersa na mentira. Nós precisamos levar o Evangelho que opera maravilhas, que cura, que liberta. Então, era claro diante dos discípulos e diante de todos aqueles que eram colocados diante de Jesus, que ele era compassivo, que ele é compassivo. Às vezes as pessoas, devido a uma religião enganadora, mentirosa, um rigor ascético, uma santarronice dos religiosos, muitos santarrões e sei lá o que mais, as pessoas às vezes têm uma imagem, ou porque na sua infância não teve um bom pai, ou não teve pai, não tem um modelo do que é um bom pai, amoroso, carinhoso, que dá segurança, que dá suporte. Então muitas pessoas têm uma imagem deturpada de Jesus, uma imagem deturpada de Deus, não conhecem a sua compaixão, não sabem que Ele é um Deus amoroso, que Ele é um Deus compassivo, que Ele é infindável em misericórdia, Ele é o Deus de graça, que estende a sua mão, que restaura, que cura, que purifica, que dá salvação, que transforma vidas. Então, o texto deixa claro a personalidade de amor de nosso Senhor Jesus. O texto deixa claro que Ele é o Deus compassivo. Ele se coloca à disposição de todos aqueles que o procuram. Ele dedica tempo para orar por elas. Ele dedica tempo e muito esforço para pregar a palavra a essas pessoas, para doutriná-las, curá-las, operando na vida delas. Então, olha lá, versículo 29, diz a palavra do Senhor, a 34, de Marcos 1, diz assim: e saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João, diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão é Pedro, a sogra dele, achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Veja, amado, tinha lá uma senhora com febre, ardendo em febre, não tinha ainda a dipirona, novalgina, não tinha analgésico, não tinha nada, e ela estava ardendo em febre.
mas Jesus estava lá. E eles lembraram, vamos falar com Jesus, vamos falar com o mestre. E ele, estendendo a mão, tomando-a pela mão, a febre deixou. Ela foi curada. Olha, amado, Jesus está com sua mão estendida nesta hora. A mão do Senhor, a mão do mestre, a mão que toca, que levanta, que restaura e que cura, está estendida para você nesta hora. Você que está cansado, já bateu em várias portas, você que já fez mandinga, trabalho de macumba, feitiçaria, você que já rezou e não sei mais quantos mais, já andou de joelho no milho, já cumpriu voto, promessa de sei lá de quantas coisas de rigor religioso, você que está cansado, você que foi explorado, você na tua fé, você que foi enganado, você que sofreu, amado, uma traição, um divórcio, dedicou anos da sua vida e descobriu que a pessoa tinha outra família, você que quebrou financeiramente, está no vermelho, está em dívidas, afogado em dívidas. Olha, eu quero lhe dizer, amado, o Senhor Jesus tem alívio, o Senhor Jesus tem libertação, o Senhor Jesus tem paz para a tua vida. Olha, você pode ser um cristão, mas está enfrentando lutas, todos nós enfrentamos períodos difíceis, períodos complicados na vida, mas eu quero lhe dizer, amado, que diante de Jesus, diante deste Deus maravilhoso, sim, amado, diante deste Deus maravilhoso, Ele tem a sua mão estendida, Ele tem a sua mão estendida. Então, agora Jesus dá um exemplo aqui também para o nosso corpo ministerial e para todas as ovelhas, para todos. Nós somos organismo vivo, somos igreja de Jesus. Diz que Jesus, antes de ir às circunvizinhanças pregar, ele estava no lugar deserto fazendo o quê? Orando a Deus. Ele estava orando, ele estava buscando, estava orando, tendo comunhão com o Pai. Então, irmão, família, abençoado, para fazer a obra de Deus, nós precisamos estar de pé diante das pessoas, nós precisamos antes disso, estar de joelho diante de Deus. Quem está de joelho diante de Deus é colocado de pé diante dos homens, para pregar a palavra, para manifestar o poder de Deus, porque o poder não é nosso, não é meu, não é seu. Como é que nós vamos estar diante de um público? Como é que nós vamos entrar num leito de hospital para fazer um trabalho de capelania hospitalar? Como é que nós vamos lá num cemitério fazer um trabalho de capelania funerária? Como é que nós vamos adentrar a casa das pessoas para fazer um trabalho de capelania domiciliar, levando a palavra de Deus? Ou como é que nós vamos fazer um culto na eclésia, na igreja, na casa do Senhor, diante da comunidade, se nós não estivermos, antes de estar de pé diante dessas pessoas, nós não estivermos de joelhos diante do Pai, de joelhos diante de Jesus, buscando comunhão, crescimento, estudando a palavra, tendo comunhão com Deus. Isto é fundamental. Olha, amados, a igreja precisa estar em oração pelo culto. Sexta-feira tem live, domingo tem culto. Você precisa orar por esses momentos. Você não pode estar totalmente alienado a isso. Não, às vezes durante a semana, sexta-feira, ainda é um pouco compreensível, as pessoas estão no trabalho e tudo mais. Mas mesmo assim, um pouco antes, dedica 10 minutos para orar pela reunião que vai acontecer. Quando é domingo, então, você acorda de manhã ou domingo à noite, já ora pela reunião que vai acontecer. Durante a reunião, amados, nós vamos ter ainda um grupo aqui na igreja que durante a reunião vai ficar em oração pelo culto. Porque essa cobertura de oração, essa cobertura, amado, o poder vem do alto. Todo o poder vem do alto. Então é para o alto que a gente tem que orar. É para Ele que a gente tem que orar. Pedir, Deus, Deus, Deus. Foi o que Jesus fez como modelo para aquelas pessoas. E aí Ele respondeu o clamor, Ele tocou em pessoas, Ele libertou endemoniados, Ele fez o impossível se tornar possível.
E quando Ele faz o impossível se tornar possível, é impossível que fiquemos calados. É impossível que nós não anunciemos essas verdades. É impossível. Jesus estava ali operando, diz que a pessoa saía dali, viu aquela expressão, bota a boca no trombone? Elas iam lá proclamando e falando o que é que Jesus tinha feito na vida delas. Então, Jesus estava à disposição, Jesus estava cuidando de pessoas, Jesus estava pregando a palavra, operando sinais na vida daqueles que acreditavam na palavra. Isso demonstra a compaixão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vai às pessoas, toca, cura, liberta essas pessoas e as aproxima ao chamado de serem testemunhas, pregadoras da palavra. O testemunho, olha, amado, e às vezes esse testemunho, assim a maioria das vezes deve ser, é através das atitudes, mais do que as palavras, mais do que a palavra, é a atitude, é a transformação da vida. É aquela pessoa que diz, aquele ali era o Joaquinzinho, nossa, Joaquinzinho, andava ali na boca de fumo, Joaquinzinho, fazia aquilo assim, agora Joaquinzinho está transformado, está na igreja, virou crente, olha lá Joaquinzinho, agora tem uma família, agora ele voltou a estudar, louvado seja, terminou o 2º grau, que maravilha! Olha aqueles que não terminaram o 2º grau, o Espírito falando aí para a sua vida, vai terminar os estudos, aquele ali, assim. Então, amado, Jesus opera em todas as áreas da vida. O casamento é afetado positivamente, a relação com os filhos é transformada, a vida profissional de um cristão, ela deve ser exemplo para as pessoas. O cristão não é relaxado, o cristão não chega atrasado no trabalho, o cristão não se mete em fofocas, em disse que me disse, cristão não se mete em montim para puxar o tapete dos outros e nem ficar disputando autoridade. Cristão é uma pessoa consciente, sabe o seu devido lugar, não fica disputando autoridade com ninguém. O cristão, ele se comporta, porque a palavra de Deus diz, ninguém pense de si além do que convém. Então, amado, Jesus opera na vida das pessoas, ele transforma, ele dá direção, ele dá sentido de vida. Em oração, 35 a 37, ele estava em oração no deserto, ele estava rogando por aquelas pessoas, ele estava orando por aquelas vidas, e estava no deserto. Amado, note que Deus fez grandes obras no deserto. Esse é o versículo 35. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Amado, no deserto, Deus operou grandes obras. Foi no deserto que Deus falou com Moisés, no deserto do Sinai. Foi lá que Deus falou com Moisés, o decálogo, os 10 mandamentos, as tábuas da lei. Foi lá que Deus fez grandes maravilhas, começou uma grande maravilha de libertação na história do seu povo. Foi no deserto que diversos mensageiros e profetas foram trabalhados por Deus. O próprio João Batista era a voz que clama no deserto. Ele veio preparar o caminho do Senhor e veio como uma voz no meio do deserto. Depois de 400 anos em que Deus havia estado em silêncio entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, aqui no livro Bíblia é só uma páginazinha em branco, né? Mas na história da humanidade foram 400 anos. Deus em silêncio. Silêncio, entretanto, muitas atividades estavam sendo feitas. E aí Deus quebra o silêncio, trazendo João Batista. E como é que Deus quebra o silêncio de 400 anos, vindo do deserto? Olha aí, amado. O povo de Israel, olha como a Bíblia ela faz essas intertextualidades. Ficou 400 anos no Egito. Assim como do Antigo para o Novo são 400 anos, o povo ficou 400 anos no Egito. E como é que Deus quebrou o silêncio daquele Egito? Foi no deserto.
falando lá com Moisés. E aqui no Novo Testamento a mesma coisa. 400 anos de silêncio, ele quebra o silêncio, trazendo alguém falando no deserto. Então, amado, o deserto tem uma tradição bíblica tremenda. Às vezes a gente tem tanto medo do deserto, mas foi no deserto que grandes obras que Deus fez. Jesus começou o seu ministério no deserto. Quando ele estava lá em Lucas, faz o registro, que ele estava em oração no momento do seu batismo, o Espírito Santo veio como pomba, a voz do Pai veio lá do trono, porque ele estava no trono, o Pai estava no trono. O Pai estava no trono, e lá do trono o Pai falou, e o Filho aqui embaixo na terra ouviu. Então era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é cristianismo. Fora isso, não há cristianismo bíblico fora disso. Então diz que Jesus, quando saiu dali do Rio Jordão, ele foi para onde? Imediatamente. O registro de Marcos agora. Imediatamente o Espírito Santo conduziu para o deserto. E ali naquele deserto, durante 40 dias, o Espírito Santo, Jesus foi tentado, Jesus Cristo no poder da graça de Deus, Espírito de Deus na vida dele, ungido de Deus. Ali ele venceu Satanás na sua perfeita humanidade, venceu Satanás e saiu do deserto, amado, cheio da glória de Deus. Para quê? Para desfazer as obras de Satanás. Amado, que seja o fim de desertos na vida daqueles que estão me ouvindo nesta hora, mas seja o fim desta forma como Jesus estava operando, com pessoas orando. Você não vai sair do deserto mais descrente, você não vai sair do deserto mais incrédulo, você não vai sair do deserto murmurando, você não vai sair do deserto para uma balada matinê, Blue Garden, banho de espuma. Você não vai sair do deserto, amado, para esse tipo de coisa. Você vai sair do deserto falando a palavra de Deus, vencendo as obras do inimigo, dando glória a Deus, louvado seja o Senhor, o Espírito Santo quebrando o silêncio. Você vai ouvir a voz de Deus, coisas de Deus vão acontecer na sua vida. Então, amado, isto é simplesmente maravilhoso. Então isso é fruto do cuidado de Jesus. Jesus colocou você aí diante desse telefone, ou desse smartphone, de Smart TV, onde você estiver me ouvindo agora, amado, colocou você aí diante dessa mensagem para dizer: eu estou cuidando de você, cara, eu nunca te abandonei. Qual foi o dia que eu te abandonei? Qual foi o dia que eu te deixei? Você está aí se lamuriando, você está aí reclamando? Vou te levar para dar um passeiozinho na Somália, vou te levar para dar um passeiozinho ali dentro do Inca, vou te levar para dar um passeiozinho no lugares onde pessoas estão sofrendo, só misericórdia de Deus. Primeiro, para você ser um pouquinho mais grato. Segundo, para você ver que eu sempre cuidei de você, assim como eu cuido desses sofredores que acabaram de ser citados agora. Que Deus dá graça para cada um de nós. Deus jamais desampara a sua criatura, os seus filhos, jamais. Ele é Pai, Ele é Deus, Ele é amigo, Ele é Senhor. Nós é que reclamamos muito. Tem colchãozinho da Ortobon, tem chuveirinho da ducha, tem geladeirinha Electrolux, tem filtrinho maravilhoso para passar a aguinha filtrada, tem travesseirinho gostoso, edredom, e vive reclamando. Toma vergonha, tchê. Então, amada ovelhinha, é hora de você entender esse cuidado e esse toque purificador de Jesus sempre esteve na tua vida. Veja o que o livro de Marcos, capítulo 1, olha lá, o versículo 40, diz assim a palavra do Senhor: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe, de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: quero, meu filho, eu quero, fica limpo. Diz que no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ele ficou limpo. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 45.
Tendo ele saído dali, entrou a propalar muitas coisas, a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade. Permanecia fora em lugares ermos, olha aí os desertos onde Jesus andava, e de toda parte vinham ter com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Ovelhinha amada, você pode estar no deserto, diz que as pessoas iam ter com Jesus nos lugares ermos. Olha, que Jesus esteja trabalhando na tua vida nesta hora, mano. Trabalhando na tua vida. Até para prosperar, você tem que saber prosperar. Tem gente que quando está no deserto, tem unção, tem poder de Deus na sua vida, sabe? A pessoa está no deserto, a pessoa, como diz o ditado pentecostal, pentecostal, a pessoa está no óleo, está no azeite, está nadando no azeite. A pessoa está lá com unção, a pessoa tem vida de oração, tem vida com Deus, ela está no deserto, ela está buscando. Aí a pessoa prospera, ganha dinheiro, acontece assim, perde a unção vai embora, a pessoa fica fria, carnal, orgulhosa, se acha melhor do que os outros, se acha na condição de julgar as pessoas, acha-se juiz de outra pessoa, melhor, uma série de coisas. A unção foi embora. Por quê? Porque não sabe prosperar. Inúmeros casos assim, inúmeros. Então, amado, que isso não aconteça com você. Você que está orando a Deus, Senhor, eu preciso prosperar. Senhor, eu preciso ver a Tua glória nessa área da minha vida. Senhor, difícil, Pai, todo mês está no vermelho. Pai, difícil, todo mês minha conta virada lá, no teto virada. Difícil, Senhor, meus cartões de crédito estão atrasados, meu nome está sujo. É difícil, Pai, enfrentar essas coisas. Que você saiba prosperar. Que você saiba prosperar. Para não deixar a unção ir embora. Jesus quer operar na tua vida. Jesus quer prosperar. Foi a resposta dele para o leproso. Quero, fica limpo. O que o leproso fez depois de ser curado? Foi lá para a balada da Blue Garden? Foi lá para o banho de espuma? Foi isso? Não, amado. Ele saiu para propalar o Evangelho, para pregar a Jesus. Ele saiu na força da palavra do Senhor. Então Jesus estava cuidando das pessoas, dando exemplo para elas. Jesus estava cuidando das pessoas, orando para a vida delas. Jesus estava cuidando das pessoas, indo pelas circunvizinhanças e pregando o Evangelho libertador do reino, libertando pessoas das mentiras de Satanás. Jesus estava cuidando das pessoas, tocando nelas, curando-as das suas lepras. Jesus estava cuidando das pessoas, libertando os endemoniados, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus estava cuidando dos seus discípulos, que os seus discípulos andavam junto com ele, viam tudo isso, aprendiam. Era um discipulado 2.0 ali, amado. Era uma imersão de ministério, louvado seja o Senhor. E às vezes a gente não quer gastar 10, 15 minutos a mais no culto, a gente já fica nervoso, quer ir embora. Olha, o pastor está demorando, olha, e assim, mas a gente quer viver as bênçãos de Abraão, mas a gente quer viver a sabedoria de Salomão, mas a gente quer viver o milagre do cego de Jericó, mas a gente quer viver a purificação do leproso, a gente quer ver a cura de Naamã, a gente quer ver a porta aberta para a direita, para a esquerda, por todo lado sou abençoado. Por todo lado abençoado, para quê? Para quê? Para você ficar o dia inteiro falando só de política, para você ficar o dia inteiro só discutindo sobre futebol, para você ficar o dia inteiro olhando a maquiagem da Hello Kitty, para você ficar o dia inteiro olhando qual é o melhor creme para você passar quando você vai pegar o sol, se é cenoura e bronze, se é da Dove, se é do não sei o que, um monte de trivialidades e futilidades. É para isso que você quer prosperar? Filho, é melhor você não prosperar, é melhor você continuar no deserto. Continua no deserto. Se você estiver preparado, você pede para prosperar. Porque a melhor coisa, a coisa mais importante da tua vida é a presença de Deus. É estar sendo cuidado pelo Mestre Jesus. Então, amado, independentemente do momento que você esteja vivendo,
Você pode estar financeiramente falando ou em qualquer outra área da vida. Independentemente do momento que você esteja vivendo, ovelhinha amada, que nesta hora os seus olhos se abram para você compreender que Jesus ama você, Jesus cuida de você, que Jesus é a coisa mais importante da sua vida, é a pessoa mais importante da sua vida, mais importante. Eu já estou há alguns anos solteiro, eu agradeço muito a Deus por isso, porque eu aprendi nesses anos que estou solteiro, que a pessoa mais importante da minha vida é Jesus, a companhia mais importante da minha vida é Jesus, Ele é o pilar fundamental, principal e total da minha vida. E valorizando Jesus como Ele é digno de ser valorizado, agradecendo a Jesus por isso, hoje eu consigo amar e valorizar muito mais as pessoas, muito mais as pessoas. Eu consigo amar e valorizar muito mais as pessoas, a mim próprio, consigo me amar muito melhor, muito mais. Por quê? Porque Deus está trabalhando nesse período desértico. Assim, amado, que Deus esteja trabalhando na tua vida nesta hora e que você seja um milagre vivo, como foi aquele leproso. Creia, amado. A resposta de Jesus é: quero. Fica limpo. Então confia no Senhor, entregue a sua vida ao Senhor e o mais Ele fará na sua vida. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Louvado seja o Senhor. Pois bem, ovelhinha amada, vamos orar a Deus. São agora 8h09 na cidade chuvosa do Rio de Janeiro. Nossa listinha de oração, louvado seja o nome do Senhor. Vamos pedir, vamos rogar, vamos bater na porta. Temos muitos irmãos, estamos orando aí, agradecendo ainda pela operação da mãe do irmão Marcos de Laranjeiras. Vamos orar pela irmã Simone Rocha, a Ana Linhares, Silvane Lopes, Jorge Freitas, Rosiane Brito, nossa missionária da igreja, está fazendo tratamento de câncer. Suzana também, uma amiga muito sã da família, tratando câncer. Rosiane Linhares, a nossa querida Deise Almeida, nossa pastora amada, também tratando carótida, em nome de Jesus. A Elaine Ribeiro, também, Márcia do Salão, tia Francisquinha, Thaís Loveson, o Anderson, Joana de 3 aninhos, Lisandro Brada, João Andrade. Agradecer a Deus pelo João Andrade, sumiram as células cancerígenas, sumiu, está curado, está sarado, está restaurado, louvado seja o Senhor. Graças a Deus pela vida do irmão João Andrade, glórias a Deus. Sua mãezinha Terezinha, orando por ela, irmã Noemi Palhares, também, oração por ela, Carlos Paraíso, José Cardoso, Marilene, Alcir, Bernardo, Ruth Tavares, Senhora Dulce, irmã Luzia, Gisélia, Ricardo, Tereza Andrade, Marcos Palhares, a Jaqueline Oliveira, irmã da abençoada Cássia Goulart, raspou a cabecinha, está fazendo tratamento do câncer. Vamos orar pela vida dela, colocar diante do Senhor. Benjamin Lopes, Maria da Conceição, Antônia Anunciação, Sofia Mendes, minha prima Juliana Santiago, também fazendo tratamento do câncer, fez agora, semana passada, uma quimioterapia. Vamos orar pela vida dela. Missionária Cláudia, vamos orar pelo Luiz, seu Luiz, esposo da dona Solange, uma senhora muito simpática, gente, uma Solange, uma senhora muito simpática, lá de Cambuinhas. O seu marido está em tratamento, vamos orar por ele, vai fazer aí radioterapia, colocar diante do Senhor. Também Adriana Kelly, Neuza Maria, Valéria Domingues, Daniel, Maria Eduarda, Gabriel, os mais de 365 milhões de cristãos perseguidos pelo mundo por causa da fé, e é nosso templo de Itaipu, já com mais de 90% das obras conclusas. Vamos orar a Deus por chuva de bênçãos, provisão
da parte do Senhor. Vamos orar por todos aqueles que estão orando, Deus, pedindo por cura, todos aqueles que estão pedindo uma porta financeira, uma porta de emprego, uma porta de empreendimento, negócios. Coloque diante do Senhor, mas Deus pode te prosperar, Deus pode abrir portas para a tua vida, Deus pode fazer coisas que você nem imagina, além do que você imagina, além do que você pensa. Deus é mais, irmão. Deus é mais, irmão. Não limite o poder de Deus. Deus é maior. Deus é maior. Com o poder da sua palavra, Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Ve Hashamai ve Haaretz. Os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Com a sua palavra, Ele criou tudo. Imagina o que Ele pode fazer na tua vida nesta hora. Você confia no Senhor? Ou você precisa de um pouquinho mais de deserto? Ou se você confia e mesmo assim está no deserto, vamos mergulhar no óleo, vamos mergulhar na unção. O Senhor é a prioridade maior, o Senhor é tudo em nossas vidas. Então confia, descansa e agradece. Deus está no controle. Pai, obrigado por esta noite maravilhosa. Estamos aqui, Pai, colocando a nossa vida diante do Senhor, Pai. O Senhor bem sabe que nós somos pó, somos vasos de barro, temos necessidades, às vezes ficamos doentes, com febre, com gripe, dores no corpo, a desinteria, cansaço. Somos humanos, Pai, somos seres humanos. Temos uma esperança maravilhosa que no dia de Cristo Jesus, o seu retorno, Pai, esse corpo será transformado num corpo semelhante ao corpo da sua glória. Então não vai haver mais doença, não vai haver mais H1N1, não vai haver mais Zika vírus, coronavírus, não vai haver nada disso. Só cura, só saúde perfeita, louvado seja o Senhor. Até lá, gememos na esperança daquele grande dia. Mas nós temos uma confiança, Pai, inabalável no Senhor. O profeta Isaías diz, Pai, que Tu, Senhor, Tu, é obra Tua, Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. Portanto, Pai, nós estabelecemos propósitos, estabelecemos alvos, temos sonhos, temos objetivos, temos áreas da vida de necessidades, mas tudo que fazemos, quer comendo, quer bebendo, quer deitado, quer levantado, andando, Pai, não importa, nós colocamos a nossa confiança em Ti. Nós colocamos, Pai, a nossa expectativa, a nossa esperança, a nossa confiança, o nosso coração na bandeja, Pai. Nós colocamos o coração na bandeja e Te entregamos, Pai, porque nós sabemos quem Tu és, nós conhecemos o Senhor, nós sabemos que Tu és um Deus de amor, que Tu és um Deus de graça e de misericórdia, que Tu és um Deus cheio de compaixão, de amor pelas Suas ovelhinhas. O Teu amor, Pai, é tão grande, mas é tão grande, infinito, Pai, que a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira, a intensidade foi tamanha, que deu o Seu Filho para morrer por nós. Oh, Pai, nós nunca fomos merecedores disso, nunca, nós sempre fomos pecadores, nós já nascemos em pecado, mas o Senhor, na Sua livre graça, o Senhor, na Sua livre expressão soberana e onipotente e de graça, o Senhor nos amou. Isso veio de Ti, Senhor. Isso nasceu no Teu coração. O Senhor nos amou. O Senhor deu o Seu Filho por nós.
Então Paulo vai dizer: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Se na sua liberdade soberana, onipotente, o Senhor teve graça para nós. Senhor, o ditado diz assim: dá poder para o fulano de tal, para você ver quem ele é. Às vezes o cara cresceu um pouquinho na vida, ou a mulher cresceu um pouquinho na vida, ou sei lá quem, cresceu um pouquinho, pronto, já humilha os outros, já pisa, já se acha melhor do que o outro, já se acha mais puro do que o outro, já se acha no direito de ser juiz do outro, de querer dominar a vida do outro, mandar em tudo, já se acha no desejo de ter o controle de tudo na sua mão, é o todo-poderoso, é a toda-poderosa, é isso, é aquilo, deu um pouquinho de poder na mão. Quantas vezes nós vemos aqui no trânsito, ó Pai, brasileiro, o cara está lá fazendo a função dele, o guarda de trânsito está lá apitando, fazendo o trabalho dele direitinho, bonitinho, aí vem lá um cara, porque é juiz, ou é advogado, ou é alguma coisa, ou tem algum tipo de autoridade, e quer dar carteirada, sabe com quem você está falando, eu sou fulano de tal, sabe? Esse aí nem acha que ele é Deus, ele tem certeza que ele é Deus, ele tem certeza, e humilha a pessoa, e humilha o próximo, e fala palavras de baixo calão, de humilhação. O ser humano podre, mergulhado no pecado. Mas Deus, Senhor Jesus, Tu sendo Deus, onipotente, Criador, Senhor de todas as coisas, o Senhor decidiu enviar o Seu Filho para morrer por nós. E Jesus, Pai, Jesus sendo Deus, porque Jesus não é criatura de Deus, Ele é gerado, é Deus de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus sendo Deus, se esvaziou da sua glória, sendo dono do universo, nasceu numa manjedoura, sendo dono de tudo, tudo foi criado por Ele, por meio dEle, para Ele. Diz a palavra que não havia lugar na hospedaria para Ele. Ah, Senhor, o Teu amor é algo que não dá para explicar, Pai. O Seu amor é algo que a gente não consegue, chegar lá para entender perfeitamente, completamente. É inexplicável, é inefável, é acima da nossa razão, é acima de tudo, Pai. O que nós podemos fazer é sermos muito gratos, Pai, sermos felizes, Pai, realizados pela pessoa de Deus que vive em nós, pela obra de Deus que é feita em nós todo santo dia, Pai. Todo santo dia o Senhor opera em nossas vidas. A Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor vive para interceder por nós. O Senhor vive intercedendo por nós, junto ao Pai. Tu és o nosso intercessor, sumo sacerdote, amigo. Pai, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, Pai. A primeira pessoa que eu quero ver na eternidade é o Senhor. A primeira pessoa para dar um abraço bem forte, Pai, bem forte. Que o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tudo, Pai, é tudo em nossas vidas. O Senhor é maravilhoso, Pai. E nós queremos orar dizendo, Pai, obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, Pai. Nós éramos pobres, pecadores, mas o Senhor nos amou. O Senhor cuida de nós, o Senhor transformou a nossa vida, o Senhor nos deu consciência de pecado,
para que tenhamos um coração arrependido. O Senhor nos deu consciência, Pai, da nossa podridão, para que nós pudéssemos olhar para Ti e reconhecer a salvação grandiosa que veio do Senhor. O Senhor, Pai, habita em nós, Pai. O Deus Santíssimo, Puríssimo, Imaculado, Todo-Poderoso, habita em nós. Isso é simplesmente maravilhoso, Pai. E nós queremos Te agradecer, Pai, pelos Teus cuidados pastorais, porque muitas vezes, não são poucas, muitas vezes, só o Senhor sabe como vai o nosso coração. É o Senhor que sabe, Pai, onde aperta o nosso calo, onde dói o nosso coração. O Senhor sabe, Pai, as lutas que nós enfrentamos, o dia a dia, os problemas, as vicissitudes, Pai. O Senhor sabe, Pai, e o Senhor há de colocar pessoas ao nosso lado que estejam precisando de uma palavra, para que nós possamos dizer para elas o Deus maravilhoso que nós temos, para que nós possamos na ponta da língua dizer para elas o Deus maravilhoso que nós temos, o Deus lindo, maravilhoso, poderoso, que nos amou com amor eterno e infindável, que nos dá garantias eternas à salvação, que depositou em nós o seu próprio Espírito, sendo o seu Espírito o penhor da nossa salvação. Ou seja, não há nenhum pecado que seja tão caro, que seja mais caro do que o Espírito Santo que está na nossa vida, do que o sangue de Jesus que está na nossa vida. O cheque do nosso pecado pode ter um valor muito alto, mas o saldo do Espírito Santo é maior, o saldo da graça de Deus é maior. O cheque do nosso deserto pode ser grande, mas o saldo da conta, que é o Espírito Santo habitando em nós, é o amor de Deus, é a graça do Senhor, será sempre maior, porque a Tua graça é quanto basta, Senhor. Esse foi o mistério que Paulo, às duras penas, aprendeu, quando ele orou 3 vezes, pedindo ao Senhor: Senhor, afasta de mim esse espinho, afasta de mim, Senhor, esse espinho. E a resposta de Deus foi: Paulo, a minha graça te basta, Paulo, a minha graça te basta, Paulo. E aquele homem, na sua intimidade, conexão com Deus, que era profunda, ele logo diz: de boa vontade, mas me gloriarei nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Oh, Pai, Tu és tão maravilhoso, Pai, que não há fraqueza que o Senhor não transforme em força, não há deserto que o Senhor não transforme em açudes, em águas, não há luta que o Senhor não transforme em vitória, não há morte que o Senhor não transforme em vida, não há derrota que o Senhor não transforme em dupla honra. Mas em tudo isso, qual é a coisa mais importante? É a Tua presença, meu Deus, é a presença de Deus. Morte em vida, deserto em açude, derrota em dupla honra, tudo isso depende de uma coisa: a presença de Deus. O nosso reconhecimento da Tua graça, da Tua compaixão, dos Teus cuidados,
Porque enquanto o ser humano vive aí querendo dar carteirada, porque eu todo poderoso, porque ninguém mexe comigo, porque eu sou mais eu e eu mando em todo mundo, eu sou juiz de todo mundo, eu controlo tudo, eu que mando em tudo, eu que sou o senhor de tudo. Enquanto o ser humano estiver na sua arrogância, na sua ignorância, enquanto o ser humano estiver na sua prepotência, a Bíblia diz que Deus tem o rosto virado. Nós queremos te agradecer, Pai, pela sua obra maravilhosa que o Senhor tem operado em nossas vidas, a sua obra maravilhosa que o Senhor tem feito, Pai. A tua presença nesta hora, na vida de cada ovelhinha que está aqui orando, cada família que está aqui orando junto, Pai. Que a sua presença, Pai, possa renovar essas vidas, possa fortalecer estas vidas, Pai. Que essa pessoa que está no pó, no monturo e na necessidade, ela possa ser levantada desse pó, levantada desse monturo, Pai. Quando Josafá estava no fundo do poço e não sabia o que fazer, ele disse: os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Ele olhou para o alto, de onde veio o socorro. Como o salmista Davi, ele olhou para o alto de onde vinha o socorro. Eu sei, Pai, que há pessoas que estão em necessidades grandes, que estão orando nessa hora. Necessidades físicas, emocionais, necessidades familiares, necessidades espirituais, necessidades financeiras. Todo lugar, toda natureza. Senhor, a Tua mão de graça sobre cada uma dessas vidas nesta hora, fazendo-as ser uma fonte a jorrar no meio do deserto, e que elas aprendam a prosperar com a unção, aprendam a prosperar falando em Deus, falando da paz de Deus, em comunhão com Deus. Que as bênçãos não se tornem em maldição, afastando-as de uma vida de intimidade com Deus. E que o deserto, ó Pai, seja apenas uma escola e lugar de passagem. Que ninguém tenha aqui voto de franciscano querendo viver no deserto ou se machucando ou qualquer tipo de coisas. Não é essa a ideia, não é isso. Em todas as circunstâncias, o apóstolo Paulo nos ensina: aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Tanto sei ser humilhado quanto ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos comigo na minha tribulação. Então aquele homem aprendeu a ser contente, a ter contentamento, felicidade em Deus, tanto na abundância quanto na necessidade. Em tudo isso ele aprendeu duas coisas ainda: que em Cristo ele pode tudo, mas que isso não anula o valor das pessoas, porque elas fizeram bem associando-vos com Ele na tribulação. Então nós temos, Pai, a nossa individualidade com Deus, e nós temos a nossa coletividade da fé, onde nós mutuamente somos bênção uns para a vida dos outros, amamos a vida uns dos outros, em nome de Jesus. Então assim, Pai, nós oramos e colocamos diante do Senhor cada vida, cada pedido, cada oração, com a Tua bênção e a Tua graça e a Tua proteção. Nós vivemos a Tua bênção e de Ti é que vem a solução. Nós oramos em nome de Jesus e o povo de Deus diga amém e amém. Louvado seja o Senhor. Pois bem, ovelhinha amada, família na fé, povo de Deus, preciosos de Jesus, ovelhinhas amadas,
família na fé, preciosos, abençoados, ovelhas, mais que vencedores em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado por ter acompanhado até aqui, neste momento, finalização da nossa live. Obrigado pela sua vida, louvamos a Deus pela vida de todos vocês. Eu quero reiterar o nosso convite para domingo às 9 horas da manhã, se Deus quiser, Talim Teu, se Deus quiser, nós estaremos aqui na casa do Senhor, Rua General Roca 340, Galeria, próximos da Praça Sans Pena, Tijuca. Por favor, ovelha, não falte o culto. Às vezes temos ovelhas faltosas, qualquer motivo falta. Não falta a casa do Senhor, esteja na casa do Pai. Lugar de ovelha é na obra de Deus. Domingo agora, nossa pastora Deise vai trazer a palavra do Senhor, nossa amada pregadora, ovelha de Jesus, pastora amada. Vai trazer a palavra, vai trazer a mensagem, a pregação, em nome de Jesus. Será uma bênção, uma bênção. Então, por favor, esteja conosco, venha cultuar, venha adorar. Faça o convite para alguém, traga pessoas novas para a igreja, faça o trabalho de um evangelista, de um missionário. Deus vai se agradar dessa sua atitude, tá bem? Então, domingo, aguardamos por você. E em breve, para a glória de Deus, em nome de Jesus, estaremos também na nossa sede nacional da Missão Evangélica, Comunidade Cristã Missão Evangélica, a Estrada Francisco da Cruz Nunes, 10.031, cidade balneária de Itaipu, região oceânica de Niterói. Muito em breve, já com mais de 90% das obras conclusas, já em fase de pintura, algumas coisas. Deus está fazendo uma obra maravilhosa e grandiosa para a glória do seu próprio precioso e glorioso nome. Amém? Ore pelas obras, ore por aquele lugar, para que muitas vidas sejam alcançadas, para que o trabalho do Senhor seja feito. Nós somos uma igreja missionária e educadora. Ore para que o Senhor leve pessoas, salve almas, muitas famílias sejam salvas, alcançadas. Ore para que o nosso ministério tenha provisão financeira, para que nós possamos levar muita gente, muitos colaboradores. A igreja precisa de colaboradores para poder, cada área ali, ter os seus colaboradores. Temos a área de tecnologia e informação, temos a área de sociabilidade, temos a área de evangelismo, temos a área de trabalho com as crianças, kids, um trabalho extremamente importante a ser desenvolvido. Temos área de trabalho com as mulheres, temos área de trabalho com os empreendedores, temos área de trabalho de oficina de convivência, onde precisaremos de ter pessoas cuidando disso, de todo esse trabalho. A igreja precisa estar aberta durante todo o dia. São muitas áreas, muitas atividades, precisaremos de muitos colaboradores. Então, ore pelo trabalho, ore pela igreja, ore pelo nosso trabalho, que a igreja tenha questões financeiras abençoadas, prósperas, mais e mais, para que possamos fazer um grande movimento, um grande trabalho, em nome do Senhor Jesus, possamos construir uma escola ao lado da igreja, para trabalhar com as nossas crianças de domingo a domingo, em nome de Jesus. Isso é um sonho que Deus colocou em nossos corações, e eu creio que será concretizado, em nome de Jesus, amém? Então, um beijo no seu coração, uma noite abençoada, um fim de semana em perfeita vitória. Venha domingo na casa do Senhor, em nome de Jesus. Que a graça, a paz, a misericórdia, o amor, as doces consolações do Espírito Santo sejam convosco nesta noite e para todo sempre. Eu lembro, somos o que somos pela graça de Deus. Amém e amém.